Olá, eu sou Leandro Caruso, estou aqui no Altamente Rentável, esperando por você, eu e meu sócio Francisco Caruso, irmão de fé, meu parceiro de alma. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Dia especial, um tema mais especial ainda, uma nuvem negra, mas tem aqui uma entrevistada que vai bater um papo com a gente no podcast, Elaine Portela, ela que é especialista em direito imobiliário, tem uma carreira fantástica, alguns anos de experiência, e você que está aí vai sempre sair com vários insights e vai desvendar muita coisa interessante. Tem um ponto aqui que a gente estava batendo um papo, que é sobre regularização de terreno. Você que é dono de terreno, que comprou terreno, que quer comprar e desistiu de comprar, vai aprender tudo aí agora. Elaine, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito nosso convite, viu? Eu que agradeço, Léo, agradeço, Francisco, aí pela oportunidade. Eu que gosto muito de falar sobre esse tema de regularização imobiliária. Eu digo que é até uma cachaça, né? Porque a gente, quando começa a falar, antes aqui nos spoilers, a gente já estava, eu digo, meu Deus, a gente já gravou o podcast. É verdade. Porque a gente vai se falando um pouquinho sobre isso, é uma coisa de vivência minha. E eu digo assim, que hoje a regularização imobiliária tem um propósito de vida na regularização imobiliária. Porque, na verdade, a gente tem uma estatística muito grande de imóveis irregulares, né? Estatisticamente, né, o governo já fez até um levantamento de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. E eu que venho, né, nessa estrada, fazendo algumas palestras em alguns estados, eu digo que esse número ele é muito maior, né? E isso a gente vive, né, no nosso dia a dia, a gente que trabalha na área imobiliária, como a gente se depara com imóveis que são irregulares. Como a gente se depara, principalmente quem é incorporador, às vezes tem aquele terreno, né, que é a mina do ouro ali, né, o olho brilha, aí quando vai verificar como é que está a documentação. Não tem escritura, às vezes não tem precisa fazer uma retificação diária, né, às vezes tem ali um contrato de gaveta. E muitos desses incorporadores, às vezes, se frustram de não conseguir concluir a operação porque o imóvel está irregular. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo, né? Falar um pouquinho sobre essas experiências e também as oportunidades que a gente pode deixar de ter pelo fato de não conhecer aí algumas técnicas em relação à questão da regularização. Doutora, estava aqui pensando o seguinte, seu olho brilha, né? Como você fala do tema, isso é bacana, isso é muito bonito porque percebe que você ama o que você faz. Conta pra gente aí que tá ouvindo o seguinte, como é que nasceu essa paixão por regularização, bom, né? Pelo direito imobiliário, mas eu vejo que a regularização é um tema dentro do direito que te agrada bastante. Então, na verdade, assim, eu já tenho 20 anos que eu trabalho na área imobiliária, né? Minha mãe, que foi a grande percussora de me colocar nessa área, temos algo em comum. Pois é, Daci Portela. Daci Portela. Ela está entre nós? Tá sim, então, tá sim. Um beijo pra ela. Ainda nativa, assim, viu? Que coisa boa. 71 anos e ainda nativa. Que massa. E eu digo assim, quando eu comecei a trabalhar nessa área imobiliária, né? Minha mãe sempre me chamou para trabalhar nessa área, mas eu sempre tive muita resistência. Porque eu já trabalhava numa empresa, com CLT, tinha todas aquelas garantias trabalhistas, e eu tinha medo, de fato, da gente entrar na aventura, porque trabalhar na área de imobiliária é uma aventura, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, né? E aí, eu tinha muito receio disso, mas o destino acaba que coloca a gente, né, nessa estrada, e dentro desse processo aí, minha mãe era despachante, né? Trabalhava com documentação imobiliária, prestava serviços a alguns bancos, entre eles o HSBC, né? O antigo HSBC, e também era corretora de imóveis. E muitas vezes... acho que eu posso ser conhecido, dona Daci. Provavelmente você vai conhecer. Ela é uma figura. Muita gente conhece ela. E aí, dentro desse processo, muitas vezes a gente se debatia com situações de imóveis que não tinha a regularização imobiliária. Que eram imóveis, às vezes, que as pessoas não conseguiam ter acesso ao crédito. E minha mãe, como era muito curiosa nesse aspecto, que ela não chegou a fazer uma faculdade de Direito, ela era a prática,
ela começou a trabalhar com essa questão da documentação. Quando eu fui trabalhar com ela, vendo que ela tinha tudo aquilo ali na cabeça, né, não tinha no papel, eu comecei a criar POPs, né, como fazer uma escritura, como fazer uma retificação, como fazer uma regularização. Muito bom, criei uns processos. Criei né? os processozinhos, né, porque na época eu trabalhava numa empresa que a gente estava naquele processo de ISO, então eu estava com aquela coisa na cabeça, tinha feito administração de empresa, então queria criar fluxo, essas coisas todas. Muito legal. Eu fiz um overview na minha cabeça que eu participei disso tudo também, é muito massa. É muito massa. E aí, dentro desse processo, o escritório de minha mãe bombou, porque a gente começou a ter uma esteira de produtividade, né? A gente começou a ter volume de produtividade. E, consequentemente, eu comecei a ter uma renda, né? Porque até então eu estava ajudando ela, e aí daqui a pouco ela disse, minha filha, você vai precisar sair, né, de onde você está trabalhando e vai ter que vir para cá. E isso foi criando uma paixão, porque eu digo assim, quando a gente faz uma regularização imobiliária, inclusive eu acabei de escrever um livro que vai ser um lançamento lá em São Paulo sobre isso, né? Nossa. Eu digo que por trás de cada regularização de imóveis a gente tem uma história, né? Lógico que nós ganhamos nossos honorários, ganhamos nosso dinheiro em relação ao trabalho que a gente está executando. Mas você me perguntou, Francisco, por que essa paixão? Depois que a gente regulariza um imóvel, a gente vê nos olhos das pessoas como aquele fantasma que estava ali durante tantos anos se faz assim de uma gratidão que a pessoa tem em relação a você que é inexplicável. Imagino, porque paralisa. Isso. Paralisa, né? Perde-se famílias. Eu também, quando eu estava na época da corretagem, quando eu ia vender um imóvel, eu via famílias destruídas, porque eles não sabiam, eles precisavam de um pouco de dinheiro ali, e eles não sabiam o que fazer, porque a terra era a única coisa que eles tinham, e eu via a tristeza, a briga familiar com relação a isso, via muito oportunista também chegando perto, mas, rapaz, que bacana isso, viu? Dessa regularização fundiária, a regularização imobiliária, ela é realmente um assunto de muita importância, né? Em Salvador, em todo o Brasil, principalmente no interior até, né, sim, doutora? Sim. Que eu acho que nessas regiões onde você tem um pouco mais afastado, como a senhora disse, tem muita região aí que tem documento de compra e venda. Então, assim, eu fui regularizar uma área uma vez que a gente teve que buscar capitanias hereditárias. Sim, estou fazendo um agora. Olha aí, tá vendo? Então, assim, Pois antigamente, você media a terra... O cara fala assim, da cabeça do negro, que é aquela árvore, voltar da esquerda para a ponta da matinha do seu fulano lá direito. Então ela sabe defunto, disso. Ou então media com cordas, né? Com cordas, você media com cordas, ou então com cachimbo, a 7 léguas. Imagine. O terreno vai a 7 léguas ao oeste, mais não sei quantas léguas, porque pegava o cavalo mesmo e ia, né, andando. E assim, trazer a questão da regularização imobiliária, eu sempre falo que é você entregar para a pessoa a dignidade, né? A dignidade de moradia, a dignidade da propriedade. A gente tem, Francisco, vários relatos, assim, principalmente nesses congressos que eu participo, de uma foto de um local, de um bairro, de uma cidade que era irregular. E depois, quando a regularização passou, você vê que as pessoas vivem de forma diferente. As pessoas começam a ter acesso, por exemplo, ao crédito imobiliário. Sim. E começam a pegar um dinheirinho para fazer uma reforma. Ou então utilizar aquele imóvel para poder financiar uma faculdade de um filho, né? Utilizar aquele imóvel para fazer um crédito para uma empresa poder investir no seu negócio, ou até mesmo um crédito rural. Então, a questão da regularização imobiliária, até vocês mesmo que trabalham com a incorporação, a gente estava acabando de falar aqui, quanto time você deixa de ter pelo fato do imóvel estar irregular. O terrenista, por seu lado também, quanto de dinheiro ele deixa de ter, né, de ganhar, o fato dele estar com o imóvel irregular. Se ele está com o imóvel irregular, estatisticamente, a gente tem aí que o imóvel irregular ele tem uma variação
de 30% a 50% a mais. Regularizado. Né? Regularizado. E você, quando está com imóvel irregular, você deixa de receber esse valor. Você mesmo acabou de falar o que aí agora? Né? Que vocês estão com um imóvel que estão irregular. Quantos anos que você está? 2 anos tentando regularizar. Na labuta. Na labuta, né? E que se você tivesse a oportunidade de pagar até mais caro, você pagaria. 2 milhões, não te pagaria mais. Eu acho que tem uma coisa muito importante que você trouxe de uma forma muito clara, né? Existem 2 polos que você foi ali do conjunto social, tá? Que são regularizações que precisam ser feitas até em massa, que você tem, por exemplo, aqui em Salvador, a gente tem todo o Brasil, você tem conjuntos sociais que precisam ser regularizados para dar essa dignidade que você acabou de falar. Tem a parte do rural que você precisa também regularizar para que as pessoas possam ter acesso ao crédito rural. Acesso ao crédito, né, é muito importante, porque o imóvel, como garantia, o acesso ao crédito, ele vai estar com uma taxa de juros um pouco menor. Com relação à regularização dos imóveis para a incorporação, tem que despertar agora nos proprietários, como você chamou a atenção, para que eles possam iniciar esse trajeto. Que não é só, às vezes, uma regularização muito burocrática, nem muito difícil de fazer até um determinado momento, porque tem regularizações, por exemplo, que tem qualificação de nome, enfim. Então, procurar um escritório, né, do direito imobiliário, como a doutora Elaine está aqui para poder fazer, eu acho importante que a regularização de um outro terreno que a gente já está negociando, esse aqui precisou de uma regularização forte. Mas tem um outro, por exemplo, que é quando a gente viu que fez a DUI, o que é que aconteceu? A gente viu que tinha várias pequenas correções a serem feitas. E essas pequenas correções a serem feitas, elas atrasam o processo por si só. E esse ainda tem algo maior a fazer, mas aquelas pequenas atrasam ainda mais, porque você tem que fazer as pequenas e depois fazer lá. Então, qual é uma solução? O camarada está com o terreno, doutora Elaine, para poder fazer uma regularização. O que ele precisa pensar primeiro? Então, é o que a gente estava até conversando aqui. Nós recebemos de herança, né, do sistema de registro de imóveis, muitos imóveis com um registro precário, né? Muitos desses imóveis, antes da Lei 6.015, eles eram feitos registro através dos livros, das transcrições. Então, quando a gente começou a ter o processo de registro através do sistema de matrículas, muitos desses imóveis ainda não são matriculados. Ou, quando se abre a matrícula, naqueles momentos ali, não se trouxe os elementos necessários para ter justamente essa segurança jurídica. Então, a gente pega, por exemplo, imóveis, né, que às vezes estão na transcrição, você tem um pedaço de um chão, só para a gente falar assim de uma forma sem juridiquês, Sim. E ele está ainda atrelado a uma grande gleba de uma transcrição. Então, você tem que fazer o desmembramento daquela área, né, e abrir aquela questão daquela matrícula. O que eu falo muito, inclusive para os meus alunos, é o seguinte: a primeira coisa que você precisa saber o que você vai precisar atuar, se é na questão da regularização objetiva ou da regularização da propriedade, a primeira coisa é pegar uma certidão de ônus daquele imóvel. Né? É buscar saber como aquele imóvel está registrado no cartório de registro de imóveis. Como é que ele faz isso? Então, hoje a gente tem um sistema, né, que são as plataformas que é da ONR, que é da plataforma de registro de imóveis, que hoje você pode solicitar uma certidão de ônus em qualquer cartório de registros do Brasil. Se ele não souber, doutora Elaine, se é uma pessoa que não é instruída, ele não sabe qual é o cartório de registro, mesmo assim ele consegue hoje? Então, aí ele tem que fazer um procedimento que a gente chama de buscas, né? Nessa plataforma também ele pode fazer esse sistema de busca. Ele pode fazer a busca pelo nome e CPF do proprietário, se ele tiver essa informação, ou até mesmo em relação à questão da localização. Aí, dentro dessa busca, vai ter a informação se aquele imóvel está matriculado ou se aquele imóvel está dentro de uma transcrição. E, assim, você fazer na due diligence o que necessita ser feito para a regularização do imóvel. Nós temos 2 tipos de regularização,
que é a questão objetiva, ou seja, a questão se o imóvel está matriculado, se existem os confrontantes, se é um imóvel rural, se tem todas aquelas características do georreferenciamento, cadastramento no INCRA, se é um imóvel urbano, se tem IPTU, se tem aquelas informações, ou seja, você vai fazer a regularização do imóvel, dos confrontantes, essas coisas que a gente estava conversando. Mas também a gente tem a regularização da pessoa, de quem é o proprietário. Porque muitas vezes quem está na posse do imóvel não é quem está lá no registro de imóveis como proprietário. E aí são outros elementos que você precisa estar utilizando para fazer essa regularização. Aí o Francisco até me perguntou, qual seria o instrumento, né? É o usucapião, é a adjudicação? O que eu falo sempre é que a gente não tem uma receita de bolo para dizer, olha, tudo se é um contrato de gaveta, uma promessa de compra e venda, é uma adjudicação compulsória, esse nome é estranho. Ou se tem a posse, é o usucapião. Tudo vai depender do que você vai estar verificando dentro do cartório de informações e também dos documentos que o cliente tem em mãos. Então, um especialista na área de direito imobiliário vai ser a pessoa que vai lhe auxiliar a saber exatamente, é aquela pessoa que é o cirurgião, né? É aquela pessoa técnica que vai saber exatamente qual a ferramenta que vai ser utilizada para aquele caso específico. E aí ele vai utilizar o instrumento que for mais rápido e com custo-benefício para o cliente. Então, eu sempre falo, você tem hoje colegas, né, maravilhosos na área de direito imobiliário e tem colegas também que são generalistas. Se você hoje tiver uma doença do coração, você vai para um clínico ou você vai para um cardiologista? Cardiologista, com certeza. Entendeu? Especialista. Então, assim, às vezes também você ter um especialista que trabalhe nessa área vai lhe dar essa rapidez que às vezes um generalista não vai lhe dar. Concordo Soluções, plenamente. Né? Rapaz, legal, eu tava aqui pensando, doutora, para chamar a atenção de quem nos ouve, para a qualidade do tema em relação ao bolso. Né? Porque quando a gente mexe no bolso, logo a gente desperta, né? É. Então a gente está falando de um tema que é interessante para um dono de terreno que, entendendo disso, eu vou falar assim, um dono de um terreno irregular, que tem irregularidades, né? Não quer dizer que esse dono do terreno seja só via gaveta, porque ele pode ter uma irregularidade, ele pode ter escritura, ele pode ter matrícula e ali está cheio de irregularidades, que vai dar muita dor de cabeça ao incorporador, entendendo que isso é um investimento, ele pode investir aqui, né, para poder lucrar aí, como a gente está falando, de 20%, 30% ou mais no imóvel dele. A gente tem situações legais que hoje eu acho que, falando de Salvador, né, que a gente tem uma série de imóveis de gaveta, tem a oportunidade do executivo despertar para o executivo do mercado, o corretor, entender que ele pode regularizar, ele pode atuar em parceria com o advogado, então ele pode vender imóveis que antes ele achava que era uma bronca grande. Entendendo aqui também que quem está, né, achando que está perdido porque está com um imóvel irregular tem solução, né, que é isso bacana. Então, chamar atenção para o universo de oportunidades. Sim. E para um investidor que gosta de bolacha quebrada, não Prato tem cheio. algo melhor. Prato Sim. cheio. Prato Sim. cheio. Então, assim, para aquele que tem o dinheiro ali só para poder, né, gosta de ir na garganta ali, né, para poder terminar de matar o caba, meu irmão, oportunidade cheia. O imóvel regular é 30%, 50% a menos. É. E tem solução, vai botar na conta o tempo. É imóvel de leilão, é igualzinho. Eu mesmo sou uma das investidoras com relação a isso. Às Aí, vezes ó. aparece... Muito bem. Ô, terreno, você cai na sua é. mão para poder Às vezes regularizar. acontece. Já é. puxamos aqui, tá vendo que a gente cavou Eu a chão eu aqui. digo muito assim, eu tava falando com minha mãe, eu digo, mãe, eu tô na fase que eu quero ser latifundiária. Muito bem. Eu adoro terreno também. Pois é, eu tô na fase, eu não tenho dinheiro. Às vezes o cliente fala assim, poxa, doutora, eu não tenho dinheiro ainda pra comprar para pagar o seu honorário. Eu digo, não tem problema, você tem terreno, a gente Muito não, exatamente. Aí, ó. então a gente Se não faz. tem dinheiro, tem terreno, a doutora aqui lá. Rapaz, terreno é uma grande moeda. É uma grande moeda, Pois é, terreno. pois é. Terreno uma Quantos grande- terrenos, velho? Já chegou, por exemplo, quantos terrenos ali em Itacimirim e outras áreas ali chegam, né, de fazendas que nenhum não tem o lote e que tem solução, né? Então, quanta oportunidade tem na mão de regularizar. Então, Exatamente. é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Terreno sempre é grande oportunidade. Eu falo assim, hoje a área imobiliária, nessa área de regularização imobiliária, que é o que você falou do brilho do olho, se você tiver essa visão, né, 360 graus, você vai ver a quantidade de oportunidades que você tem.
Você falou aí, por exemplo, corretor de imóveis, eu tenho vários parceiros de corretores de imóveis, que ele tem um cliente ali querendo comprar e o cliente querendo vender, e ele ainda ganha fazendo a consultoria, Claro, com né, certeza. com relação à questão da regularização. O investidor, às vezes, ele diz assim, Elaine, vou ou não vou? Eu digo, dá para ir. Claro que tudo tem risco, mas assim, a gente tenta minimizar o mínimo possível. Então, você tem a oportunidade de compra, você tem a oportunidade de quem é terreno. Nossa, é tanta demanda que você tem aí em relação a essa área de regularização imobiliária que, às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento, né, por medo, acabam acaba perdendo as oportunidades por essa situação. Então, assim, é uma oportunidade para todas as pessoas que querem atuar na área de imobiliária. Você ter esse parceiro, você ter essa pessoa de confiança. Tem muitos colegas que são especialistas nessa área. E tem muita pessoa também que não tem capacidade e que, às vezes, acaba perdendo essa oportunidade porque não tem a informação. Então, se junte com a pessoa que possa lhe auxiliar nesse sentido, entendeu? Tem várias dores. Várias Várias dores. O já deixou aqui Eu vou fazer... prato cheio nos executivos, corretores, buscar quem? Botar um advogado, pô, do Precisa parceiro colocar. aqui do Na lado. realidade, o que acontece, viu, mano? É porque doutora Elaine Portela, ela é uma pessoa, né, como eu tem 20 anos de estrada. Então, ela veio de uma condição... Ela não caiu de paraquedas no mercado imobiliário. Veio de uma condição onde a mãe era despachante, entendeu? Ela foi correspondente, ela trabalha no mercado imobiliário, ela entendeu. Então, assim, como eu também... Rapaz, eu entrei no mercado imobiliário, sabe como? Meu pai foi comprar um terreno comprar um terreno e fez a escritura do doutora Conceição Gaspar. Sim, a minha mãe na época já era corretora. E estava intermediando. Eu gostei tanto da doutora Conceição Gaspar que eu fiquei sentado na cadeira dela. Eu não ia embora. Eu falava, não, eu quero aprender com você. Sim. E aí eu vinha, ela deixava eu ficar. Então, assim, eu fui para dentro do cartório. Depois eu fui para dentro do outro cartório, registramos. Então, assim, a gente tem um curso. Da época da Politécnica. Meu Deus do céu. Eu vivi ali. Não vamos deixar a nossa idade aqui, né? É verdade. Então, assim... A gente hoje entende o mercado imobiliário com outros olhos. Sim. Né? Enquanto o Chico estava ali, eu queria perguntar o seguinte: qual é a maior dificuldade que a doutora Elaine Portela encontra hoje para fazer as regularizações? Então, vamos lá, né? Como você falou, eu acho que assim, eu comecei trabalhando com minha mãe na área de documentação imobiliária. Fui correspondente bancária de alguns bancos, entre elas a Caixa Econômica. Depois fui corretora de imóveis, assessoria de incorporadora. Estou agora como advogada. Então, assim, a gente acaba ficando com um ciclo. 360 graus. Isso. A gente começa a ter a visibilidade de cada personagem, porque a gente já foi do outro lado do balcão, né? Eu acho, assim, que hoje uma das grandes dificuldades que eu vejo, assim, na área imobiliária é justamente trazer as seguranças jurídicas, né, e fazer essa conexão entre registrador, advogado, corretor de imóveis. Eu até conversei com vocês, né, também nos bastidores, que assim, eu estou sendo muito entusiasta com relação a essa questão da regularização. Eu levanto essa bandeira porque eu acho que todo mundo ganha, inclusive os municípios ganham com a arrecadação, o corretor ganha, todo mundo ganha. Com certeza. Né? Todo mundo ganha nesse processo. Então, hoje, o que eu vejo assim, muita dificuldade é que, às vezes, as pessoas estão cada um no seu polo. Né? O registrador está lá naquele polo, a prefeitura está no polo, o corretor está no outro polo. Então, essa interação de todo mundo sentar numa mesa e realmente verificar a questão da regularização, uma forma que a gente consiga fazer dentro da segurança jurídica com menos burocracia, é o que eu acho que é o grande gargalo da regularização imobiliária. Inclusive, eu estou ouvindo aqui do Piauí, que eu fiz uma palestra no mês passado. Eles estão lá com um projeto de regularização bem bacana, que eu, inclusive, vou fazer algumas reuniões aqui também na Bahia, no tribunal, e vou levantar essa bola de tentar realmente desburocratizar a questão da regularização imobiliária. Então, existe ainda muita burocracia em relação a essas questões. Mas hoje nós temos, graças a Deus, muitos instrumentos jurídicos que nos permitem
que nós façamos a regularização imobiliária pelas vias extrajudiciais. Porque antigamente, para você fazer uma retificação de área, por exemplo, você tinha que entrar no jurídico, né? No judiciário, entrar com processo. E a gente sabe que o judiciário tem ali uma demanda muito grande em relação à questão de processos. E isso demorava muito mais. Se você hoje está com a regularização de 2 anos, algum tempo atrás, você ia levar 5 anos para fazer uma regularização. Entendeu? Então, hoje, nós temos instrumentos jurídicos que nos permitem ter essa facilidade de regularizar. Agora, a gente precisa que os polos se unam mais para que a gente consiga discutir, né, os gargalos e trazer soluções jurídicas de forma menos burocrática para as pessoas. É muito interessante isso, que eu vejo que como eles não estão ainda coesos e não estão unidos, a linguagem não é uniforme. Como você mesma disse, aqui atrás nos bastidores, a gente conversando um pouco, aí uma pessoa lá do cartório pega, mas eu preciso que a certidão que venha da prefeitura não vem escrito desse jeito, vem escrito desse jeito aqui. Aí aconteceu com a gente, aí a prefeitura chega para mim e fala assim, mas peraí, mas o cartório, ela quer que eu refaça a minha certidão? Volta para lá. Volta pro cartório. Aí fica um ping-pong. Fica o ping-pong. E você que é o consumidor, você que vai gerar, né, mais renda, inclusive, para um e para outro, fica nesse... no meio do bate-bola. Baianês, falando nesse samba de crioulo doido. Exatamente. Então, assim, é muito complicado. Né? E a gente aqui, junto com a ADEME, um abraço aí para todo mundo da ADEME, presidente Cláudio Cunha, meu amigo, doutora secretária, Amélia também. doutora Amélia, secretário João Xavier, esse pessoal aí, pessoal da Cefaz, pessoal dos cartórios, doutora Elaine, né? Doutora Elaine está trazendo um fórum também muito importante para, né, o Nordeste inteiro, para poder a gente criar uma linguagem uniforme, obviamente, como você mesma disse, com instrumentos jurídicos que garanta a segurança dos cartórios, garanta a segurança da prefeitura, garanta a segurança do consumidor. A gente não quer bolar nada, a gente quer entender como você, doutora. Eu vou chamar de você. Pode falar você. Como você, nós aqui somos entusiastas do mercado imobiliário. Nós nascemos para o mercado. A gente não sabe fazer nada se o mercado imobiliário deixar de existir. Então isso toma conta da nossa paixão. A gente tem um propósito. Eu estava batendo um papo aqui com o investidor. Ele falou, doutor, eu não estou aqui para fazer um prédio. Eu estou aqui para desenvolver o mercado imobiliário, para desenvolver uma cidade. Então isso que nos chama a atenção. Então ouvir essa demanda também dos cartórios. Às vezes a gente fica chateado, mas eu falo, rapaz, deixa a gente entender. Eu quero entender para contribuir, para melhorar. Então eu acho que é isso, a gente vem fazer parte, né? Eu já me coloquei à disposição desse pessoal para bater um papo, ando batendo um papo com eles, ando contribuindo, entendendo e contribuindo, junto com a CEDU, com a Cefaz, com o pessoal da ADEME. Então, enfim, eu acho que a gente está num trabalho certo. Vamos, né, dar as mãos, fortalecer o nosso mercado, porque o mercado imobiliário ele é a mola propulsora da economia. A gente detém muito, né, junto com o agro ali, o agro mais o mercado imobiliário da construção civil, ele movimenta muito recurso. São muitas famílias que estão dependendo disso, muitos empregos. Diretamente, né? Não é? E aí eu acho que a gente tem um papel fundamental. Quando eu durmo e acordo, eu agradeço a Deus por esse movimento na minha vida, né? Por entender o quanto a gente pode produzir, o quanto a gente pode se doar, o quanto a gente pode deixar de legado aqui dentro do mercado. Tem algum caso assim que passou pela sua vida que você fala, rapaz, esse me marcou de regularização? Rapaz, passou sim. Um caso agora até recente, né? Foi no ano passado. Eu fui procurada por um fazendeiro que ele queria ampliar a questão da plantação dele de limão. E aí ele veio para o meu escritório, em indicação de uma grande colega minha, também da área jurídica, mas ela não atua na área de direito imobiliário. E aí, como eu falei para vocês, né, tudo a gente precisa conhecer a história, né? A história do local, a história do imóvel. E aí, dentro desse processo, ele veio, olha, tem uma área de um terreno que é de uma herança, que o pessoal não fez inventário, ppp, papapá. E ele me trouxe a documentação. Eu digo, mas quem são os herdeiros? É o neto que está na frente. Aí eu fui pegar toda a documentação desse processo para poder justamente
fazer a due diligence em relação à aquisição dessa área rural. Quando eu fui pegar a documentação, tinha lá João Batista, proprietário, casado lavrador. Poxa! Né? Quem é João Batista, casado lavrador? Aí eu fui buscar as informações dentro da pessoa que estava vendendo. Ah, não, foi meu bisavô. Eu disse, se foi seu bisavô, era casado, não era casado, sua mãe... Ou seja, eu peguei um quadro que eu tenho lá no meu escritório, né? E comecei a desenhar. O avô, a avó... Gente, o avô era de 1841. Caramba! Ou seja, teve muitos escravos que na época da libertação da escravatura, né? Isso. Eles receberam títulos de terra. Verdade. Esse bisavô dele foi um desses que recebeu títulos de terra. E ali naquela comunidade já existiam pessoas que moravam há mais de 80 anos. Só que com a documentação do título de terra lá registrado, mas sem as informações básicas, né, de confrontantes, dessas informações todas. E aí, dentro dessa análise, se eu fosse fazer um processo de inventário, não ia dar o valor do imóvel. Porque muitas pessoas morreram nessa cadeia sucessória. Com certeza. Né? Então, imagina se eu fosse fazer um inventário disso aí. Então, o que eu fiz? Eu busquei, né, fazer todas as seguranças jurídicas e analisar a questão da posse, que foi exercida durante todo esse período, né? E consegui fazer a regularização imobiliária dessa área de terra em 90 dias. Que maravilha, viu? 90 Parabéns, dias. top. E para essas pessoas que quando eu cheguei lá, eu até tenho um vídeo no meu Instagram, que né? massa. Eram pessoas escuras, casas de barro, pessoas muito humildes. Para elas, aquele valor que elas receberam era como se fosse uma loteria. Com certeza. E o que isso pode ter impactado naquela comunidade que recebeu aquele dinheiro? Né? Então, eu consegui trazer a segurança jurídica para o meu cliente, que era o fazendeiro, para que ele pudesse comprar uma área regularizada, porque ele necessitava pegar crédito agro. Né? Eu trouxe para aquela comunidade, porque vender um pedaço de terra, uma dignidade para aquelas legal, pessoas. Né? E isso, assim, é como eu falei, o retorno daquele processo, daquela regularização, lógico, eu ganhei meus honorários que o fazendeiro me pagou. Tem que ganhar. Mas assim, Fruto do ver trabalho. aquelas pessoas naquela perspectiva de ter aquele dinheiro para fazer algo para elas foi assim, indescritível. Que bom, viu? Muito bom, Lindo. muito bom. Parabéns. Eu fico feliz, né, em ver pessoas que têm brilho no olhar, como o Chicão falou, entusiasta. Fico feliz porque eu tenho certeza que a gente vai deixar um legado, sabe, doutora? Acho que a gente está aqui para poder isso, todo mundo tem um propósito na vida, acho que o nosso é esse, seguir o mercado imobiliário, viu, Chicão? Também acho, meu irmão. Né, irmão? Isso aqui é uma cachaça, né? Mas Uma no meu caso cachaça. foi positivo. Eu fiz 18 anos, tinha que tirar o Cresce. Não teve negócio de escolha, não. Não, vai tirar o Cresce. Depois você vê o que porra você quer fazer na sua vida. Mas o Cresce, menino, você vai tirar. Era igual carteira de motorista. É Cresce, carteira de motorista. Ia mostrar emburrado o apartamento, emburrado. Eu não quero mais, olha que ele fez isso, calma, rapaz, assim mesmo. Aí depois ele se picou, foi pra outra área. Dorme rico, acorda pobre. Várias dorme vezes. pobre, acorda rico. Mas- O problema, na realidade, é a gente lidar. Hoje eu tenho uma maturidade suficiente para poder saber lidar com com a humanidade, entender um pouco mais da leitura, mas naquela época não tinha. Aí o camarada passava a perna nele, ele ficava indignado. Indignado, meu É indignado, esse cara ele é muito gastando. reto, né? Então tem uma leitura muito reta da vida, muito A é A e B é B, às vezes no A, de repente 2 mais 2 não é 4, pode ser 6. Mas Chicão não, um cara reto, rapaz, ele ficava indignado. Indignado. Mas tá certo, tá aí, homem de caráter, incorporador, top, né? Agora tá é certo. incorporador, agora é chique. Agora é demais. chique. Agora eu sou empreendedor. É isso aí, Oh, velho. meu Deus. Como a gente tava conversando com um empresário ali, e ele fala, rapaz, o povo daqui construiu tudo chorão. Mas eu falei, meu irmão, mas dá um trabalho, bicho. Tá todo mundo bem, mas chorão demais. Mas isso mesmo, a gente é apaixonado pelo que faz também, Sim, né? é. Fazemos com amor. Somos. Gostamos de ver o desenvolvimento acontecer, sabe? Essa realidade de você pegar um terreno, regularizar. Como você falou, essa alegria vai chegar ali, que eu já tô sentindo ela, né? Que a gente vai, rapaz, tudo concluso, você vê que consegue, dá Aí pra tá fazer. com o título na mão, a escritura certificada. beleza. Eita, ainda quando tiver com RI, então registrada. Ah,
Maria, chega arrepia. Chega arrepia mesmo, vai lá, arrepia mesmo. Eu tô agora fazendo um processo de um RI lá na Camaçari, eu digo misericórdia. Quando eu cheguei lá em Camaçari na sexta-feira, aí disse assim, todos os servidores exonerados. Eu digo, valeu, Jesus meu Deus Cristo. do céu. Porque mudou lá, não foi? Mudou a prefeitura. Rapaz. Aí exonerou todo mundo sexta-feira. Eu digo, valeu-me Jesus. Sexta-feira já? Sexta-feira. Aí não sei como é que vai ser lá. Mas Boca é de sexta. Mas na hora que sair o RI, eu vou tocar fogos. É coisa boa. E fogos eu vou tocar pra você que tá aí, pra você, né, dar uma curtida. E não é só a curtida que eu quero hoje, não. Eu acho que esse conteúdo merece ser compartilhado com muitas pessoas, porque eu tenho certeza que essas muitas pessoas vão te agradecer no dia que elas regularizarem o terreno delas, ou no dia que cai na mão de um corretor ou de um incorporador que entenda a oportunidade que tem no mercado para poder você ganhar dinheiro, para você comprar um terreno desse, você permutar 100%. A gente está fazendo um negócio, eu e o Chicão aqui, que o camarada tava, eu falei, você precisa do dinheiro? O cara falou, não preciso não. Eu falei, você quer quanto? Ele falou, eu quero X. Aí eu falei, eu vou lhe dar 3X, mas você vai vir comigo nisso aqui. E realmente é 3X do que vale o terreno dele, meu irmão. Então sabe que é ganhar 300%? Em 3 anos é 100% em cada ano, pelo amor de Deus, é muito prato cheio no mercado imobiliário, Elaine. Então temos que entender, corretor de imóvel que pega, pelo amor de Deus. Amigos, eu sou corretor de imóveis, o crédito tá ativo até hoje, 8754. Eu também tô, 16047. Aí, então assim, a gente gosta do mercado, então a gente não vai saber nunca, pelo amor de Deus. Quando você pegar uma matrícula, irmão, pelo amor de Deus, faz uma mínima diligência que tenha e você entender se tem um alto grau de dificuldade, um baixo grau de dificuldade, e se você puder já conectar, né, com especialista em direito imobiliário, não é um generalista, é um especialista em direito imobiliário. Vai, convida, coloca teu cliente junto, coloca o advogado especialista em direito imobiliário junto, acha uma solução e dá o cara uma saída, velho, porque não tem jeito. Se você pegar e dar um abacaxi na mão do cara que tá comprando, né, o cara vai comprar nunca mais em sua mão, vai ficar puto, não vai pagar comissão a você. Fica a dica aí. Muito bem. Pega o corte aí, velho. Olha, doutora, eu quero, como é que as pessoas, vai ter muita gente aí que vai te procurar, né? O que é que você quer deixar de contato? Qual é o melhor meio de contato para a turma te achar? Então, eu tenho o meu Instagram, né, que é Elaine Portela ADV, que é onde eu também compartilho, né? Bota o arroba, viu, pai? Arroba. Elaine Portela ADV. Tem também o meu site, né, que é advportela.com.br. E também tem um telefone lá do escritório, que é 719... Ai, meu Deus, esqueci. Você vai fazer o seguinte, eu acho que eu não sei se o telefone Deixa eu ver aqui, peraí, legal divulgar assim, mas se for, você vai passar, Tulião vai falar em contato contigo, ele vai colocar na descrição. Tá, deixa eu ver aqui. Seu Instagram pra turma. Quer ver um negócio bacana de falar aqui? Doutora, você tem no seu site algum tipo de conteúdo? Gosta de fazer conteúdo no site? Tem? No Instagram. No Instagram? Então, vai lá. Por mais que você talvez agora não queira contratar o serviço do Doutora Elaine, você vai no Instagram, porque no Instagram dela você vai ter muito conteúdo importante. É massa, cara, você receber essas pílulas, sabe? Sim, esses insights, os rios, né? Ali, então, você vai lá e dá uma olhada, porque pode ser que sua dúvida você consiga de forma mais rasa, tirar lá e depois você vai aprimorando. Às vezes você não quer fazer um trabalho agora eu tenho também um canal no YouTube, Imobiliaristas. Olha aí, ó, legal. E aí também o pessoal, eu também divulgo muitos vídeos falando sobre direito imobiliário, sobre regularização, que o pessoal também pode acessar. Eu mesmo vou acessar lá agora, vou consumir, vou ser seguidor. Legal, é isso aí. Doutora, a gente não chegar no final, a gente pede sempre que o convidado deixe uma mensagem. Né, alguma coisa que te inspire, motive sua vida, motive sua jornada, ou para inspirar quem tá aí com um BO grande mesmo dentro de uma regularização, é o que vier no seu coração para deixar uma mensagem bacana. Eu falo assim, que uma mensagem que me impactou muito foi uma mensagem de um mentor meu, que ele disse que o obstáculo é o caminho, né? Muitas vezes a gente vê o obstáculo pensando que ali a gente vai travar, e não, muitas vezes a oportunidade está naquele obstáculo. Então, a regularização imobiliária, como qualquer coisa na vida da gente que a gente se depara com as dificuldades, é para nos
fortalecer, né? É para dar a virada de chave muitas vezes. Então, quando você vê que algo está assim com uma certa dificuldade, siga em frente, né? Porque talvez do outro lado você tenha ali a sua grande oportunidade de vida. O pote de ouro. Top, viu? Pote de ouro. Depois disse que no arco-íris, né? Depois tem um pote de ouro, né? Pra mim mesmo valeu super a pena, né? Eu vi isso aqui. Porque a gente vem passando aí um deserto grande. Não é um deserto não, mas a gente vem vencendo, mas vencendo devagarzinho. E toda vez eu até falei, com quem que eu falei? Não sei com quem que eu falei. Eu falei, rapaz, como terapeuta. Eu falei com ela, porque essa questão me faz olhar pra dentro. Quando Deus não me deu ainda a bênção, é porque alguma coisa precisa ser melhorada em mim. Aí a gente fica olhando, eu falei, rapaz, é bom que dá dando tempo de melhorar várias coisas no processo. Bem, não vai melhorar nada, pode me dar minha bênção. Tá na hora, papai, teu bebê no ar. Chega, tá errado já. É isso aí, boa demais. Muito obrigado por estar aqui com a gente, de coração. É sempre um privilégio, né, bater um papo. A gente fala que a gente aprende muito e realmente pra gente é sempre uma oportunidade de aprender. Acho que a gente aprende mais do que quem tá lá ouvindo. É verdade. Então, assim, agradeço o tempo que você parou pra dedicar pra gente, pra quem tá ouvindo. Né? Você certamente vai ter aí um bocado de gente trocando ideia contigo. Espero que surja negócio. Né? Nossa missão aqui é realmente plantar uma semente na mente de quem nos ouve. Né? Que seja semente sempre boa, né? Para que seja uma correção de rota, porque no mercado imobiliário a gente sabe também que tem histórias bonitas, mas tem também histórias tristes. Né? Então, de pessoas que fizeram maus investimentos e aquilo não foi bom. Né? Assim como qualquer mercado, tem a parte difícil do risco e a gente está aqui para minimizá-lo, para apresentar boas pessoas, bons caminhos e fazer com que vocês ganhem mais dinheiro e fiquem felizes com as suas vidas, que é o principal também. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu dia a dia. Né? Acho que essas conexões são muito importantes. Como a gente estava até falando também nos bastidores, quando você dá de coração, né, o universo se encarrega de trazer esse fruto de volta. E eu acho que é importante fazer essa movimentação, é importante a gente ter essa oportunidade hoje que a gente tem esse canal de falar com as pessoas. A gente está aqui, né, nós três e o pessoal aqui da sua equipe, mas quantas pessoas são atingidas por essa mensagem? E a gente às vezes não tem noção de como pode transformar a vida das pessoas que estão do outro lado. Eu que entrei nesse mercado digital também, depois da pandemia, que todo mundo entrou nesse mercado, né? Eu ouço muitas histórias de pessoas que falam assim para mim, nossa, como foi importante às vezes uma mensagem, uma palavra, né, naquele momento. Então, eu te agradeço a você também, Léo, pelo convite. Obrigado. Tá? E é isso aí. E fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!